Olá, irmãos, paz e graça seja com todos os meus prezados irmãos, adventistas do sétimo dia. É com muita honra, com muito prazer que mais uma vez, pela graça do Senhor nosso Deus, iremos dar continuidade ao tema da lição de escola sabatina sobre Daniel. Nós iremos dar continuidade ao assunto mostrando que o ômega da apostasia ataca os principais pilares de nossa fé. A lição de escola sabatina, como nós mostramos na introdução passada, a lição de escola sabatina tem sido um dos meios dos jesuítas, da nova liderança, para doutrinar os membros de nossa igreja. Pois nós sabemos muito bem que uma nação, a sua mentalidade, o seu modo de enxergar, de ver, é mudado através da educação, de livros, das escolas. Foi assim que aconteceu na Alemanha com Martinho Lutero, a mudar a Alemanha do catolicismo para o protestantismo. E após a sua morte, os jesuítas usaram o mesmo método. E isso vem sendo usado, tem sido um método dos jesuítas, através do sistema de educação, moldar a mentalidade de famílias, de nações e de igrejas. Pois, através da lição de escola sabatina, isso tem sido um meio eficaz de Satanás para derribar os pilares. Porque a lição de escola sabatina é um livro que todo adventista ler durante a semana, e há uma recapitulação durante o sábado. E ali é introduzido a nova teologia. No passado, a lição de escola sabatina era um meio eficaz, era uma arma do Senhor nosso Deus para o povo de Deus se preparar. Pois era Bíblia e Espírito de profecia. Era a Bíblia e Espírito de profecia na lição de escola sabatina. Mas hoje não existe mais Espírito de profecia na lição de escola sabatina. Somente comentário dos novos teólogos, doutrinando a igreja de Deus, colocando o vinho de Babilônia no coração do povo de Deus. Iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos para que Ele venha nos dirigir e nos abençoar nesse estudo da palavra do Senhor. Oremos então. Senhor, em Teu nome santo, nosso querido Salvador Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é que aqui nos ajoelhamos pedindo as suas bênçãos e o perdão dos nossos pecados. Que também o Senhor perdoe o seu povo, perdoe nossas culpas, nossas transgressões, nossas rebeliões contra a Tua palavra. Abençoe, Pai querido, esse trabalho, essa mensagem, este canal, Teu povo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Paz e graças, meus prezados irmãos, que Deus venha abençoar a todos. Peço a vocês que se inscrevam no canal Despertai 1844. É um canal que o Senhor Deus tem abençoado ricamente sua igreja, através das mensagens que tem sido colocado nesse canal. São mensagens de reforma e de reavivamento. Um reavivamento verdadeiro e uma reforma verdadeira. Peço a vocês que se inscrevam nesse canal e assistam os vídeos. São mensagens que talvez não é aquilo que você espera. Uma mensagem suave, uma mensagem viludo, né? Uma mensagem flores. Mas é uma mensagem que vem trazendo perante o povo de Deus a verdade que Deus deu a essa igreja adventista do sétimo dia. Mensagens que hoje não se ouvem mais nos púlpitos de nossas igrejas. E também são mensagens que talvez você não vai encontrar em muitos dos grupos que se dizem de verdade presente. Porque a maioria desses grupos de verdade presente não passa de uma mentira presente. Hoje pela manhã eu envio o vídeo, a introdução desse novo vídeo para uma prezada irmã, um pouco distante, bem longe, e ela me enviou um comentário, ela fez o comentário, olha o que ela diz. Ela escreveu o texto de evangelismo, página 221, e diz:
A compreensão correta do ministério do Santuário Celestial constitui o alicerce de nossa fé. Aí ela comenta: por esta e outras razões que prefiro os ministérios independentes. Sabe, irmão Valdecir, no meu ignorante entendimento, deveria haver uma correção mundial sobre esse erro fatal, por assim dizer. Esse é um ataque do próprio Satanás a um dos maiores pilares de nossa fé. Sem esse pilar, que é de vital importância para nós adventistas do sétimo dia, a igreja não existiria. E por outro lado, Deus trabalha fazendo com que toda essa bagunça feita ainda seja favorável a ele, pois aquele que busca encontrar a verdade vai estudar o assunto que já estava sendo esquecido por muitos membros. Agora vai o desejo de buscar. Obrigado pelo vídeo, muito esclarecedor, e tem que ser repassado. Amém. Aí ela comenta mais: Elias Brasil será mais um Desmond de Ford? E não está só pois a lição e passado a outros para a correção? Então, essa irmã, né, ela fez esse comentário, muito importante o comentário da irmã, muito importante. Então, a nova teologia, o ataque que nós estamos vendo hoje, nos pilares de nossa igreja, isso aí não é nada mais do que o que surgiu na década de 70. A mensagem de Desmond Ford. A árvore está crescendo e florescendo com muitas folhagens de apostasia, derrubando por terra os pilares. E eu pergunto: quem os prezados irmãos de verdade presente, por que não se levantam e esclarece aqueles que têm pouco conhecimento ou ainda não detectaram esse erro, esclarecendo o povo de Deus? Por que não esclarece? Olha o que a senhora White nos diz no Grande Conflito, página 488. Todos os que receberam luz sobre este assunto devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. Todos. Sabe por que a maioria desses prezados irmãos que dizem ser de verdade presente, eles não se levantam para mostrar essa apostasia? É porque eles têm muito a perder. A maioria são covardes. A maioria tem muito a perder. A maioria estão ligados a um sistema e não quer receber o opróbrio, não quer ser excluído do hall de membros, não querem ser perseguidos, não querem ser defamados, não querem ser caluniados. A maioria são mundanos, são corruptos, não aceita a verdade completa. Essa é a razão porque a maioria desses irmãos de grupo de verdade presente não se levantam para revelar essa apostasia de uma forma nua e crua que hoje está acontecendo dentro da nossa igreja. Nós iremos focar alguns pontos da lição, como falamos na semana passada. A página 106 dessa lição, vamos ver a página 106 da lição de Escola Sabatina. Daniel 7 não descreve o juízo nem apresenta detalhes sobre seu início e fim, mas sugere que ele seria realizado logo após o ataque do chifre pequeno contra Deus e seu povo. A grande questão nesse texto, então, é enfatizar o início de um julgamento de proporção cósmica. A partir de Daniel 8 e 9, veja as lições das próximas semanas. Estudaremos sobre o tempo do início do juízo. Mas qual juízo? Qual juízo? O autor não define. E o fato de que ele estar relacionado à purificação do santuário celestial no dia da expiação celestial. A lição aqui é que, evidentemente, teremos um juízo pré-advento no céu em favor do povo de Deus. A palavra não é juízo pré-advento. O nome é juízo investigativo ou juízo de investigação. Desmond Ford, na década de 70, 1978, 79, ele começou a usar esses termos, juízo pré-advento,
Juízo celestial. O nome é juízo de investigação, certo? Juízo investigativo. Esse é o nome que a nossa profetisa dá a este juízo. O juízo de investigação, que começou em 22 de outubro de 1844. Começando pelos mortos, e logo chegará aos vivos adventistas do sétimo dia. Vamos ver outro ponto. Vamos focar todos os pontos, talvez não foquei todos, né? É a página 112. Aqui diz, juízo celestial. Quando os nomes deles são examinados no juízo celestial, o nome é juízo de investigação, irmãos. Não é juízo pré-advento, nem juízo celestial. É o juízo investigativo. Então esse juízo foi apropriadamente chamado, aí ele joga bem aqui, aí ele chama bem aqui, juízo de investigativo. Certo? Aí ele usa o nome, né? Olha a aberração que ele diz aqui. Olha a aberração. Segundo uma vez que esse juízo tem uma abrangência universal, olha só, e de acordo com a cronologia profética, está acontecendo agora, alguns têm indagado se Deus começaria o juízo dos vivos a qualquer momento. Ele diz, tal preocupação impede que a vida cristã seja desfrutada em sua plenitude. Olha só, certo? Ele falou, irmãos, essa preocupação está se preocupando que se qualquer hora o juízo dos vivos vai acontecer. Isso tem nos impedido de desfrutar o mundo, né? Fica preocupado. Olha o que ele diz, vou ler de novo. Alguns têm indagado se Deus começaria o juízo dos vivos a qualquer momento. Tal preocupação, olha só, impede que a vida cristã seja desfrutada em sua plenitude. Olha só, se no dia da expiação os judeus, eles nesse dia que era um dia de exame de coração, de abstinência, de completa consagração, era um dia em que eles se voltavam 100% para o céu, porque eles temiam de ser achados em falta. Então hoje o autor da lição diz que nós não devemos estar nos preocupando com isso. Se preocupar com o juízo de investigação, com o juízo dos vivos, que hora vai acontecer, e isso tem nos impedido de desfrutar a vida. O que diz mais? Devemos ter em mente que o juízo dos vivos só acontecerá quando terminar o tempo da graça. Olha que aberração! O autor da lição está dizendo que o juízo dos vivos só vai acontecer quando se fechar o tempo da graça. Quando se fechar a porta da graça. Se preocupe não, irmão. Certo? Juízo dos vivos vai acontecer agora não. Uma grande aberração, irmãos. Nós sabemos que o juízo dos vivos vai acontecer logo. E tem alguns grupos por aí, que se dizem de verdade presente, que estão ensinando outra mentira, dizendo que o juízo dos vivos, ora começou em 2003, ora começou em 2008, certo? Que já começou o juízo dos vivos. Isso é mentira. O juízo dos vivos vai acontecer antes da volta de Cristo e muito antes. E ainda não aconteceu, certo? Mas por que ainda não aconteceu o juízo dos vivos? Sabe por que ainda não aconteceu? Porque Deus só pode se levantar para julgar um povo quando este povo foi esclarecido da verdade. Um réu não pode ser condenado em um tribunal de justiça sem que ele saiba o porquê ele está sendo condenado. Ele tem que ter conhecimento das leis. As leis existem. Se ele não examinou, foi um descuido, então, mesmo assim, ele será condenado. Então, o povo adventista do sétimo dia precisa ser despertado. Por isso que Ellen G. White diz agitai as verdades. Eles precisam conhecer toda a verdade do terceiro anjo, para que Deus possa se levantar e iniciar o juízo dos vivos, certo?
Então, quem está atrasando o juízo dos vivos somos nós. Nós é que estamos atrasando, certo? Por quê? Porque nós queremos desfrutar a vida aqui, como diz o autor da lição. Continuemos. Devemos ter em mente que o juízo dos vivos só acontecerá quando terminar o tempo da graça e as 7 últimas pragas começarem a ser derramadas sobre Babilônia. Olha só, está imaginando que aberração? Olha o que ele continua. Mas o mais importante é que não devemos temer o juízo, porque o Filho do Homem é nosso representante no tribunal celestial. Assim, em vez de condenação, o juiz celestial nos trará vindicação e livramento. O juízo dos vivos, a palavra de Deus diz que muitos serão condenados e outros serão absolvidos. Certo? Nomes serão riscados, mas o autor da lição diz que ninguém vai ser condenado. Então, vamos ver mais na frente, página 114. Vamos ler a página 114 para ver o que nos diz a lição. Enquanto coisas terríveis estão acontecendo na terra, é estabelecido no céu um tribunal que julgará aquilo que sucede na terra. Olha só, de acordo com os registros que são mantidos. Como você se sente com a perspectiva de um juízo universal? O juízo de investigação que iniciou em 22 de outubro de 1844, diz Ellen G. White no Grande Conflito, página 480 em diante, ela nos diz que é um juízo somente para o povo de Deus, somente para aqueles que primeiro creram na verdade, somente para aqueles que aceitaram a mensagem. Ela diz que é o juízo daqueles que não pertencem ao povo de Deus será depois, é um juízo separado. Então, hoje, o juízo que está acontecendo na terra começou pelos mortos. Então, quando chegar o juízo dos vivos, é o juízo que acontecerá, o juízo de investigação pela casa de Deus, pela igreja de Deus. Como diz o apóstolo São Pedro. Então, não é um juízo que vai abranger o mundo todo, a terra toda, todas as pessoas da terra, não. Certo? Isso vai acontecer durante o milênio. Durante o milênio. Isso aí é uma doutrina que quando nós entrávamos na igreja estava na lição. Lição da verdade. Como pode o autor da lição, herético, tentar agora colocar essas coisas imundas perante o povo de Deus? E ninguém se levanta. Então, que diferença faz saber que Jesus será meu advogado no juízo celestial? Mais uma vez, juízo celestial. Sabe que Jesus é nosso advogado no juízo celestial. Juízo celestial não, juízo de investigação. Meus prezados irmãos, vamos despertar e estudar a Bíblia com o espírito de profecia. Se vocês quiserem ter um conhecimento da verdade, leia o livro Grande Conflito, o livro Primeiros Escritos, o livro Ritual do Santuário do Pastor Andrias, o livro A Cruz e Sua Sombra. São literaturas que vêm nos trazendo uma verdade pura e íntegra, como o Senhor nosso Deus colocou nas mãos dos nossos pais. Nós iremos usar também esse livro, que está recheado da Nova Teologia, página 195. Vamos ver o que nos diz. Olha o que nos diz a página 213. Vamos ler primeiro 213, o que diz. Olha o que ele diz. Alguns têm argumentado que a purificação do santuário no céu depende da purificação do povo de Deus na terra. O autor da lição está dizendo que isso não tem nada a ver. Certo? Não tem nada a ver. Não concordo com a ideia de que a purificação do santuário que está no céu depende da purificação do povo de Deus que está na terra. Certo? Enquanto
A purificação do santuário do céu primeiro tem que acontecer entre o povo de Deus. Quando houver uma purificação, uma completa santificação, vitória sobre o pecado, sobre o povo de Deus aqui na terra, então o santuário celestial será purificado. Mas o autor da lição diz que não. Nós estamos somente lendo aqui os tópicos do ataque ao santuário, o juízo de investigação e a expiação. Nós iremos dar continuidade a esses vídeos e iremos mostrar depois os textos do Espírito de Profecia e comentar de forma detalhada cada ataque feito ao santuário por intermédio da lição. Nós estamos hoje somente focando os pontos que está na lição de Escola Sabatina e nesse livro atacando os princípios de Deus. Vamos ver a lição de Escola Sabatina, página 119. A lição de Escola Sabatina, ela entrou na questão do contínuo, do chifre pequeno, e ela ela colocou aqui na lição que o santuário celestial é purificado devido à contaminação do chifre pequeno. Ela colocou que foi o chifre pequeno que contaminou o santuário. Então, por isso que há uma purificação do santuário, começando em 22 de outubro de 1844. De uma forma sorrateira, e isso é a ideia de Desmond Ford na década de 70. E eu acredito que muitos não observaram esse outro ponto de ataque. Vamos ver então. Portanto, o papado e o sistema religioso que ele representa ofuscam e tentam substituir a função sacerdotal de Jesus. Em Daniel 8, versos 11, o sacrifício diário aparece em conexão com o santuário terrestre, a fim de designar os aspectos diversos e contínuos dos serviços rituais, incluindo os sacrifícios e a intercessão. É mediante esse serviço que os pecadores são perdoados. E o problema dos pecados é resolvido no tabernáculo. Aqui diz o ataque, em cima tem o ataque ao santuário. O chifre pequeno, ele está dizendo que fez um ataque ao santuário. Então, por isso que o santuário tem que ser purificado, devido ao que o chifre pequeno fez, poluiu o santuário. Foi o que Desmond Ford ensinou. Vamos ver a página 120 agora da lição. Diz assim: após o ataque devastador do chifre, foi feito o anúncio de que o santuário seria purificado. É o chifre pequeno e não os pecados dos santos que poluem o santuário. Isso é uma ideia de Desmond Ford, é o que está aqui na lição de Escola Sabatina. Irmãos, o santuário vai ser purificado, e está sendo purificado, devido aos nossos pecados. São os nossos pecados que são transferidos para o céu. Ao confessar, quando eu confesso o meu pecado e abandono, me arrependo, o meu pecado é transferido por intermédio do sangue de Cristo, polui o santuário. E um dia estes pecados dos crentes arrependidos, que foram transferidos para o santuário, os pecados, serão colocados sobre o bode Azazel, que é Satanás. Essa é a doutrina adventista do sétimo dia. Mas não foi o chifre pequeno que poluiu o santuário celestial. Vamos mais na frente, página 125. Diante das atividades agressivas do chifre pequeno contra o santuário e seu ministério, a imposição de um falso sistema de adoração pelo papado, surge a questão: até quando durará a visão do sacrifício diário? Que a palavra sacrifício não existe, existe a palavra diário, contínuo, que representa o paganismo que foi tirado pelo o chifre pequeno, pelo papado. É outro vídeo que nós está na série, nessa sequência
nós iremos explicar quem era o contínuo. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército? Esse santuário aqui não é o santuário celestial, a fim de serem pisados. Daniel 8,13. A ênfase é acrescentada. Essa questão pressupõe que passará muito tempo até que o santuário seja restaurado. A palavra não é restaurado, a palavra é purificado. Restaurado dá a entender que foi o papado, o chifre pequeno, que atacou o santuário celestial. Então, de maneira nenhuma, o autor da lição está colocando aqui na mente do povo de Deus que não é nossos pecados que poluem o santuário, que isso não tem nada a ver, abstinência de pecado, viver vida santa, está se preocupando com o juízo dos vivos. Isso nos impede de desfrutar a vida na sua plenitude, né, de ficarmos ricos e passear, ir para as praias, jogar o nosso futebol, certo? Isso aí, nos preocupar com esse juízo e abster de pecar, isso é frustrante. Por quê? Irmãos, porque o que poluiu o santuário, irmão, foi o chifre pequeno. Por isso que ele tem que ser restaurado. Essa é a ideia do diabo. Diz mais. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel 8,14. Essa resposta apresentada por um dos seres celestiais nos informa que o santuário, que é retratado como sendo atacado, olha só, será limpo, purificado após 2.300 anos, aplicando o princípio do dia-ano. Um cronograma tão longo como esse se harmoniza com o período de tempo sugerido. Ou seja, o autor da lição está colocando mais uma vez que foi o chifre pequeno que atacou o santuário, por isso que ao findar os 2.300 anos, ele seria restaurado devido ao ataque do chifre pequeno. Certo? Olha o Satanás atacando os nossos pilares. Ninguém se levanta? Cadê o povo de Deus, aqueles que se dizem da verdade presente? Meus prezados irmãos, nós iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, e logo após nós iremos dar continuidade a esse trabalho. Que Deus assim nos abençoe. Oremos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, despertemos, examinemos a palavra do Senhor, vamos conhecer a mensagem de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus, nosso sumo sacerdote, que em 22 de outubro de 1844 passou para o lugar santíssimo juntamente com o ancião de dias, é que aqui nos achegamos. Agradecido por tudo que tem feito a cada um de nós, pedimos ao Senhor que abençoe-nos, que desperte-nos para enfrentarmos todas as crises, Senhor, que estão diante de nós. Senhor, abençoe esse trabalho, abençoe este vídeo, abençoe este canal, abençoe os ouvintes e aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver essas mensagens. Que essa mensagem seja estendida até eles, em Cristo Jesus, Senhor. Amém.